Imagine olhar para o céu numa noite silenciosa e sentir que alguém, lá do alto, está observando cada passo da humanidade. Segundo o livro de Enoque, antigas escrituras consideradas proibidas por séculos, isso realmente aconteceu. Um grupo poderoso de seres celestiais desceu à Terra com uma missão: vigiar e orientar a humanidade. Porém, o que começou como um projeto divino terminou em uma das maiores rebeliões espirituais da história. Esses seres ficaram conhecidos como os vigilantes. O livro de Enoque descreve que cerca de 200 anjos foram enviados ao mundo físico. Eles não eram mensageiros comuns, eram seres de imenso conhecimento, força e poder espiritual. Seu líder se chamava Semijasa, um anjo respeitado entre os céus. Ele e seu grupo tinham uma missão simples: observar, estudar e proteger a humanidade que estava começando a se desenvolver sobre a Terra. Porém, nada teria preparado o plano divino para o que aconteceria a seguir. Com o tempo, os vigilantes passaram a se encantar com a beleza das mulheres humanas. Eles, que deveriam apenas observar, começaram a sentir desejos, emoções e apego, coisas que, para seres celestiais, eram consideradas perigosas. Semijasa teme ser o único a assumir essa culpa. Então, faz um pacto com os demais vigilantes. Juntos, decidem descer definitivamente à terra e se unir às filhas dos homens. E assim fazem, atravessando as fronteiras entre os mundos, abandonando sua obediência ao céu e transformando o destino da humanidade para sempre. Dessas uniões proibidas nascem seres gigantescos, poderosos e brutais, os Nefilim. Criaturas tão imensas que logo se tornaram senhores do mundo, dominando terras, cidades e povos inteiros. Esses gigantes, segundo o livro de Enoque, consumiam tudo ao seu redor e mergulhavam o mundo em destruição e medo. Eles eram a prova material de que a fronteira entre o divino e o humano havia sido violada. Mas não foi apenas isso. Os vigilantes também ensinaram aos homens conhecimentos considerados secretos, restritos ao céu. Segredos que não deveriam estar acessíveis aos mortais. Um dos anjos ensinou como fabricar armas de guerra. Outro ensinou encantamentos. Outro revelou segredos de astrologia, leitura das estrelas, magia oculta e até formas de manipulação da natureza e das emoções humanas. Em pouco tempo, a humanidade deixou de ser ingênua. Tornou-se poderosa, mas profundamente corrompida. A terra se transformou num lugar violento. O sangue era derramado nas ruas. Povos entravam em guerra constante. Os Nefilim dominavam territórios inteiros. A luz espiritual da humanidade começou a se apagar, e tudo isso chegou diante do céu como um grito de desespero. 3 dos arcanjos mais poderosos testemunharam toda essa destruição: Miguel, Rafael e Gabriel. Eles viram o mundo cair em desordem e levaram suas queixas diante do trono divino. Ali, diante do Criador, relataram tudo o que os vigilantes haviam feito. Então, Deus decretou que a intervenção seria inevitável. Era hora de restaurar a ordem. O decreto divino foi direto e severo. Os Nefilim seriam destruídos. Daí surgiria o grande dilúvio que ficaria marcado para sempre na história. E os vigilantes? Eles seriam acorrentados e aprisionados em regiões profundas, lugares sombrios e espiritualmente isolados, onde permaneceriam até o dia do juízo. A rebelião dos anjos não seria esquecida. Eles seriam transformados em exemplo eterno. Para entregar esse anúncio, Deus escolhe um homem, Enoque, um profeta justo, sábio e fiel. Ele recebe a missão de descer aos vigilantes e anunciar sua sentença. Imagine a cena. Um homem mortal caminhando dentro de um imenso abismo espiritual, diante de anjos caídos que já não tinham mais a glória do céu, esperando sua punição. Enoque leu o decreto divino. Não havia misericórdia, não havia perdão.
O tempo da rebelião tinha terminado. Depois do anúncio, os vigilantes foram levados aos lugares de prisão eterna. Muitos teólogos tentaram entender onde isso seria. Alguns acreditam que esses abismos seriam comparáveis ao Tártaro, uma espécie de prisão espiritual. Outros sugerem que seria algo próximo ao Sheol, o mundo dos mortos. Mas o que todas as tradições concordam é que esses seres ainda estão aprisionados, esperando o último julgamento. Mas o mistério não para aí. Este relato nunca entrou oficialmente na maioria das Bíblias modernas. O livro de Enoque foi deixado de fora da canonização, especialmente no mundo ocidental. Por quê? Algumas teorias afirmam que o conteúdo seria forte demais. Outras dizem que ele trazia detalhes sobre a origem do mal que poderiam levantar debates perigosos. Há ainda quem acredite que o texto continha revelações que a Igreja quis evitar. O fato é que, mesmo excluído, o livro de Enoque voltou a ganhar força entre estudiosos modernos, arqueólogos, pesquisadores e teólogos que procuram recuperar textos antigos para entender como eram as crenças daquele tempo. Hoje, muitos acreditam que essa história sobre os vigilantes explica uma das perguntas mais antigas da humanidade. De onde vem o mal? Teriam sido os vigilantes os responsáveis por introduzi-lo conscientemente ao mundo? Teriam eles mudado o destino da humanidade para sempre? E mais, os vigilantes ainda influenciam o mundo espiritual hoje? Permanecem vigiando, mesmo aprisionados, aguardando o fim dos tempos? Essas perguntas continuam abertas. O que sabemos é que essa história atravessou séculos, permaneceu escondida, recuperada apenas recentemente. Uma narrativa que mistura mistério, rebelião, amor proibido, guerra espiritual e julgamentos celestiais. Seja lenda, tradição ou revelação histórica, uma coisa certa: a história dos vigilantes continua fascinando e assombrando o mundo até hoje.